Olá, minha futura, meu futuro ex-fumante, bem-vindo para mais um episódio do podcast Café Sem Cigarro, um papo profundo e muito importante sobre a guerra contra o tabagismo. Você é bem-vindo mais uma vez e hoje a gente vai abordar um tema muito importante. Antes de mais nada, se você puder deixar o seu nome aqui embaixo para eu saber que você está conectado comigo, se você puder escrever o nome da cidade em que você mora, para que a gente possa criar uma conexão maior, escreve aqui nos comentários, vai ser bacana para a gente poder se conhecer melhor e poder também interagir melhor. O tema de hoje é uma pergunta que muitos fumantes fazem e eu quero responder essa pergunta de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito delicada, certo? A pergunta é a seguinte: estou muito doente e preciso parar de fumar. Por onde eu devo começar? Essa é uma pergunta que eu recebo ela constantemente. Eu estou muito doente, estou com problemas respiratórios, eu preciso parar de fumar, mas como eu começo a parar de fumar? Bom, em outros podcasts aqui eu já falei de diversos passos que precisam ser dados. Eu falei sobre o processo de aprendizagem, já falei sobre os ciclos evolutivos e hoje eu quero te falar sobre talvez a informação mais importante que você precisa ter sobre o processo de mudança, que vai realmente te ajudar a parar de fumar. Você precisa entender as fases da mudança. Se você não entender as fases da mudança, minha amiga, meu amigo, você vai penar para parar de fumar. É como os comentários que eu recebo nas minhas redes sociais. Ah, eu fumei 40 anos, agora eu consegui. Puxa, mas sofreu por 40 anos, por 30, por 20. As pessoas sofrem tanto assim para parar de fumar. A principal razão é porque elas não entendem as fases da mudança. Se você não entender as fases da mudança, você vai penar, você vai sofrer, você vai demorar para conseguir conquistar esse objetivo tão sonhado que é parar o consumo de cigarro e de tabaco. Então hoje nós vamos falar sobre as fases da mudança. E como eu sempre faço, vou dividir o podcast em 6 blocos na verdade, para que eu possa te explicar fase por fase e para que você possa entender como isso vai abrir a tua mente e como isso vai conduzir o teu caminho de uma maneira muito mais simples e vai te ajudar muito nessa jornada. Os blocos que nós vamos trabalhar hoje são: primeiro, karatê e o cigarro. Esse é o primeiro bloco que a gente vai estudar. O segundo, o fumante faixa branca. O terceiro, nós vamos falar sobre o fumante faixa amarela. O quarto vai ser o fumante faixa vermelha. O quinto vai ser o fumante faixa marrom. E por último, o ex-fumante faixa preta. É as fases da mudança. É como a mudança positiva acontece. E quando você descobrir isso, quando você entender o aspecto, a característica, o objetivo de cada fase, nossa, isso vai abrir uma janela na tua mente. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito na jornada contra o cigarro. Então vamos lá. Essa é a chave que vai abrir a tua cabeça. Muito bem, primeiro bloco, karatê e o cigarro. O que isso tem a ver, né? Karatê e cigarro. Bem, na verdade não tem nada a ver. Karatê é um esporte saudável, não tem nada a ver com tabagismo. Mas tem muito a ver com as fases da mudança. Eu quero usar a ilustração do karatê para te mostrar que a mudança positiva, ela possui etapas, ela possui fases. E cada fase, ela é responsável para elevar o aluno para um próximo nível. Você talvez não conheça muito de karatê, mas você sabe que o karatê ele é regido, né? Ele usa um sistema de faixas, né? Todo karateca ele começa onde? Faixa branca, né? Depois ele passa para faixa amarela, depois ele passa para faixa vermelha e assim ele vai indo até que ele chega na última faixa, que é a faixa preta. Mas o que é esse sistema de faixas? Bem, em cada uma das faixas o karateca vai precisar aprender uma série de movimentos, de golpes, ele vai ter que treinar o seu vigor físico, enfim, ele vai ter que dominar uma série de habilidades para que no final ele participe de um processo como se fosse uma prova, onde ele vai fazer o kata,
né? Você já deve ter ouvido essa expressão. O kata é uma série de movimentos sincronizados que o karateka tem que decorar, aonde ele mostra para o professor que ele realmente aprendeu cada movimento e que ele consegue executar cada movimento com maestria, né? Então ele faz o kata e se ele passar nessa prova do kata, então ele recebe a próxima faixa e começa a treinar os novos movimentos, começa a treinar as novas habilidades para que ele possa fazer um novo kata e então passar para a próxima faixa. E é assim que uma rotina de um karateka acontece. As fases da mudança positiva para parar de fumar, ela funciona de uma maneira muito, mas muito parecida. O fumante, ele passa por estágios, ele passa por fases de mudança. E cada fase tem os seus objetivos específicos, tem as suas características específicas. E entender isso é muito importante, porque imagina comigo se um karateka faixa branca, se ele decidir querer fazer a prova da faixa preta. Ele vai conseguir fazer o kata da faixa preta? Não vai. Não vai porque ele ainda não aprendeu nem os da faixa branca, da amarela, da vermelha. Ele precisa aprender todas as técnicas, todos os golpes e movimentos das faixas anteriores. Ele não pode dar um salto direto para a faixa preta. E aí é muito engraçado quando eu escuto fumantes dizerem: eu tentei parar de fumar, fiquei uma semana, um mês e não consegui. Eu fico pensando comigo mesmo: puxa, esse camarada está na faixa branca e quer dar o salto lá para a faixa preta. Ele não vai conseguir. Você percebe que é muito importante entender as fases da mudança? E eu uso essa ilustração do karatê para mostrar a classificação dos fumantes. Eu chamo de fumante faixa branca, fumante faixa amarela, fumante faixa vermelha. E cada uma dessas faixas, ela mostra em que período, em que etapa o fumante está. E no podcast de hoje, nos próximos blocos, eu quero te mostrar cada uma dessas faixas. E eu quero que você faça um exercício, se liga comigo aqui. Eu quero que você, à medida que eu for falando, revelando as características, os objetivos, as técnicas de cada fumante que está em cada faixa que ele precisa fazer, eu quero que você tente se identificar em qual faixa você está. Se você estiver na faixa branca, não adianta você querer fazer as coisas da faixa preta. Se você está na faixa amarela, não adianta querer fazer as coisas da faixa vermelha. Você precisa fazer as coisas de cada faixa. Então, nos próximos blocos, eu preciso que você fique completamente conectado comigo. Eu vou te revelar cada uma das faixas. Eu vou te mostrar as fases da mudança. E eu vou te mostrar o que tem que ser feito em cada fase. Esquece o método X, esquece o método Y, esquece o remédio milagroso. Não é isso que faz um fumante parar de fumar. É entender a fase de mudança que ele está e então agir em prol dessa fase. Buscar as técnicas necessárias para vencer essa fase. Buscar o remédio que vai te ajudar nessa fase. Você percebe? Quando você entende as fases, você sai desse ciclo que não soma em nada de querer encontrar um remédio milagroso, uma técnica milagrosa. Esquece. Você tem que entender as fases da mudança. Os ciclos evolutivos, o processo. Eu já falei tanto disso. Agora eu vou te falar na prática. Eu vou te mostrar fase por fase. Então pega um caderno, senta em algum local tranquilo, porque eu vou te mostrar as fases da mudança e eu quero que você detecte em que faixa você está. Pega o seu caderno e vem comigo para o próximo bloco. Muito bem, chegou a hora de você entender quem é o fumante faixa branca. É a primeira fase da mudança. Eu estou com uma camisa branca aqui, justamente para ilustrar o faixa branca, o fumante faixa branca. E eu quero te mostrar agora todas as características, tudo que você precisa saber para entender quem é o fumante faixa branca. Então a primeira pergunta que a gente vai responder é justamente essa, né? Quem é o fumante faixa branca? Então, de forma bem resumida, o fumante faixa branca é aquele fumante que não torna consciente a necessidade da mudança. Ele utiliza desculpas mentais para encobrir o seu mau hábito. É aquele tipo de fumante que ele não traz para a consciência a necessidade de parar com o uso de cigarro.
Ele prefere esconder isso no inconsciente. E para isso ele usa mecanismos de defesa. Ele usa a negação, ele usa a racionalização, a fantasia, a resignação. E ele fica fumando às vezes por décadas, sem peso na consciência, porque ele fica usando esses mecanismos para desculpar a sua própria mente e poder continuar fumando tranquilamente. Então esse é o primeiro tipo de fumante, é a primeira fase. Com certeza, se você não está nessa fase, você já esteve, todo fumante passou por ela. É o período em que você fuma sem o peso na consciência. Você dá desculpas mentais, usa mecanismos de defesa para continuar fumando, né? É aquele fumante que sempre tem uma desculpa para dar, é aquele fumante que usa informações para racionalizar, é aquele fumante que quando você fala com ele sobre o tema, ele é evasivo, ele nega e não fala sobre isso, é aquele fumante que fantasia, que sempre pensa que um dia vai mudar, mas é sempre lá no futuro, né? Ele usa diversas formas, mecanismos de defesa para manter a necessidade da mudança guardadinha lá no inconsciente. Esse é o fumante faixa branca. Tá se identificando ou não? Bem, mas qual que é o principal inimigo então desse fumante? O principal inimigo nessa fase aí desse fumante, tá preparado para saber qual é? Então vamos lá. O principal inimigo são as barreiras inconscientes. O que são as barreiras inconscientes? São justamente os mecanismos de defesa que o fumante usa para desculpar o seu hábito. Já mencionei aqui, é a racionalização, é a negação, é a resignação. Resignação é quando o fumante ele se contenta com o resultado, ele acha que não tem o que fazer, ele é um fracassado, ele nasceu para fumar, e aí é uma desculpa que ele dá para continuar fumando, né? Uma resignação. Enfim, existem aí pelo menos 6 mecanismos de defesa, eu já gravei vídeo sobre isso, se você quiser saber mais sobre isso, você procura no meu YouTube. Enfim, mas esse é o principal inimigo do faixa branca. É essas barreiras inconscientes. É quando ele senta no sofá e aí ele vê um comercial, ou então ele lembra de alguma situação, e aí salta na cabeça dele, olha, você tem que parar de fumar. E aí logo ele já usa o mecanismo de defesa, a negação, a racionalização, e joga de volta para o inconsciente, joga de volta para o baú e segue fumando sem peso na consciência. Então esse é o principal inimigo do faixa branca, os mecanismos de defesa ou as barreiras inconscientes. Tá, Marlos, e como é que o faixa branca consegue evoluir? Como é que ele sai disso, né? Como é que ele sai dessa fase? Bom, existe uma fórmula simples, que se o fumante seguir a fórmula à risca, ele vai conseguir evoluir. E a fórmula é a seguinte: informação mais reflexão é igual a consciência. Vou repetir. Informação mais reflexão é igual a consciência. O principal objetivo do fumante faixa branca nessa fase é justamente criar consciência. Ele tem que sair desse mundo inconsciente. Ele tem que sair dessa situação de jogar para o inconsciente através dos mecanismos de defesa a necessidade da mudança. Ele tem que trazer para cada vez mais para o consciente que é urgente ele mudar. E só pode fazer isso com informação mais reflexão. É usando essa fórmula que o fumante faixa branca vai conseguir evoluir para sair dessa etapa, para sair dessa fase, para ir para a próxima faixa, né? Para conseguir vencer. Para ele chegar nesse objetivo de ficar consciente, para ele aplicar essa forma, existem algumas matérias que o fumante faixa branca precisa estudar. É como o karateca, existem alguns exercícios, alguns movimentos que ele tem que aprender. Que matérias são essas que o fumante faixa branca precisa exercitar para conseguir despertar a sua consciência? Bem, ele vai precisar estudar muito sobre as barreiras inconscientes, entender quais são elas, como elas funcionam, identificar quais são as barreiras que ele usa no seu cotidiano. Então é estudar sobre as barreiras inconscientes. Segunda matéria é os tentáculos do cigarro. É descobrir e entender como que o cigarro aprisiona um fumante. E aí eu uso os termos tentáculos, né? Porque o cigarro joga o tentáculo bioquímico, o tentáculo comportamental e o tentáculo psicológico. Tem que estudar sobre isso, tem que entender como isso funciona, tem que absorver essas informações. Essa é uma segunda matéria. A terceira matéria é sobre as granadas. Porque além de jogar tentáculos para aprisionar o
O cigarro joga granadas sobre o fumante, justamente granadas para destruir, para destroçar o fumante. E aí a gente vai entrar nos malefícios que o cigarro traz para a parte física, para a parte emocional, para a parte social. Você tem que entender sobre isso, tem que estudar sobre isso. Então essa é uma terceira matéria muito importante. E uma última matéria que também tem que ser estudada nessa fase são as toxinas do cigarro. O fumante precisa descobrir, saber, entender quais são as toxinas que estão presentes naquele cigarrinho que ele inala. Tem que estudar sobre isso. Todas essas informações, todos esses estudos, todas essas psicoeducações vão ajudar o fumante a despertar a consciência, a vencer essas barreiras inconscientes que tanto o atrapalham de evoluir nessa fase, né? E qual que é o resultado então esperado, né? Qual que é o catar do fumante faixa branca, né? Qual que é o catar que o fumante faixa branca tem que fazer no final para dizer estou pronto para ir para a faixa amarela? Bem, o principal resultado esperado é que ele tenha a consciência despertada e fique livre das barreiras inconscientes. Então perceba comigo, faixa branca, não adianta chegar para ele e dizer, cara, para de fumar amanhã. Não adianta, ele não está nessa faixa. É a mesma coisa que eu chegar pro karateca faixa branca e dizer, cara, faz o kata da faixa marrom. Ele vai ficar me olhando e vai dizer, cara, você tá louco. Você percebe? O fumante faixa branca, ele tem que se concentrar em vencer as barreiras inconscientes. Esse é o foco dele. E a hora que ele conseguir fazer esse kata, a hora que ele conseguir vencer essas armadilhas, bom, ele deu um grande salto, porque ele está passando para a próxima faixa. Você percebe? Então, se você é um faixa branca, minha amiga, meu amigo, você precisa se concentrar nas matérias que eu te falei agora há pouco. Esse é o seu objetivo, essa é a sua meta principal, é o círculo do Zorro. Você tem que restringir, não está na hora de parar de fumar, está na hora de vencer barreiras inconscientes. Deu para entender? Bem, mas você tem que sair dessa faixa, né? Tem que ir para a faixa amarela. E é sobre ela que eu vou conversar contigo no próximo bloco e vou te mostrar, tintim por tintim, quem é o fumante faixa amarela. Até lá! Muito bem, chegou a hora de a gente entender quem é o fumante faixa amarela. Faixa amarela, tô com uma camisa amarela para você entender que agora é hora de entender quem é o fumante faixa amarela. Bem, o fumante faixa amarela, ele é diferente já do fumante faixa branca, ele já evoluiu um pouco. Assim como um karateca que sai da faixa branca e vai para amarela. Na faixa amarela, o fumante, a principal característica do fumante faixa amarela é que ele já tem a consciência despertada da mudança. Ele sabe que precisa mudar, mas ele não consegue resolver aquilo que eu chamo de crise ambivalente. Ele está consciente da mudança, ele sabe que tem que mudar, ele não usa mais os mecanismos de defesa para dar desculpa mental para si mesmo. Não, ele sabe que tem que mudar, só que ele tem uma crise ambivalente. E essa crise impede que ele dê os próximos passos. Então, qual que é o principal inimigo do fumante faixa amarela? É justamente a gangorra ambivalente. O que é a gangorra ambivalente? É como se dentro da mente desse fumante tivesse uma gangorra, aquele brinquedo de criança, sabe? Então, nessa gangorra mental, acontece periodicamente durante os dias o seguinte: o fumante senta num lugar, naquele momento, né, dos nossos devaneios de pensamento, e ele pensa, puxa, eu tenho mesmo que parar de fumar, porque se eu parar de fumar, aí ele começa a elencar as vantagens. Eu vou ter mais saúde, eu vou ficar mais disposto, minhas roupas vão cheirar melhor. Ele elenca lá uma série de vantagens, fica animado. Só que 1 minuto depois, ele vai para o outro lado da gangorra. Ah, mas se eu não parar de fumar, aí ele elenca as vantagens se ele não parar. Eu vou continuar sentindo aquele alívio, eu vou continuar não tendo dor de cabeça. E aí ele elenca uma série de vantagens de não parar de fumar. E o resultado é que a gangorra fica em equilíbrio. E esse equilíbrio faz com que o fumante, mesmo consciente da mudança, continue fumando, talvez por 1, por 5, quem sabe, até 10 ou 20 anos. Então esse é o principal inimigo do fumante faixa amarela. Aí, tá se identificando? Você é o faixa amarela? Pode ser, né? Então, mas e agora, Marcos?
qual que é a fórmula de solução para que o fumante faixa amarela saia da faixa amarela e evolua nas fases de mudança? Bom, a fórmula é a seguinte: ele precisa de mais propósitos e menos vantagens ilusórias. Mais propósito e menos vantagens ilusórias, e isso vai ser igual a atitude. Então, ele vai ter que jogar no lado da gangorra propósito e diminuir as vantagens ilusórias, porque essas vantagens que ele pensa sobre o cigarro são vantagens ilusórias. É uma ilusão, que na cabeça do fumante é uma verdade. Então, essa é a fórmula para o fumante faixa amarela poder trabalhar, poder exercitar nesse período. Ele tem que buscar os propósitos da vida, os propósitos para parar de fumar e diminuir as vantagens ilusórias. Tá, Marlos, mas como é que faz isso na prática? Quais são as matérias que o fumante faixa amarela precisa estudar, precisa se dedicar para poder chegar no final e passar de faixa? Bem, a primeira, ele tem que estudar e entender exatamente como funciona a gangorra decisória, a gangorra ambivalente. Ele tem que entender esse mecanismo mental. Isso é uma situação que acontece com seres humanos em diversas áreas da vida. Não é só o fumante que enfrenta isso, todas as pessoas enfrentam. Você tem que estudar e entender como isso funciona, porque isso vai te instrumentalizar, vai te ajudar a superar. Segunda matéria é estudar sobre os propósitos físicos. Propósitos físicos. Os propósitos de você parar de fumar, os benefícios físicos que você vai ter, tem que estudar sobre esses propósitos. Terceiro, propósitos sociais. Os propósitos, os benefícios sociais que você vai ter parando de fumar. Os propósitos pessoais, tá? Que você vai ter parando de fumar. E por último, você precisa aprender a confrontar as vantagens ilusórias. São tudo matérias que tem que ser estudadas, exercícios que tem que ser praticados. É como o karateca faixa amarela treinando os movimentos lá da faixa amarela, né? Para poder chegar no final e fazer o kata da faixa amarela e poder passar para a próxima faixa. Então, qual que é o resultado esperado, então, do fumante faixa amarela? Qual é o kata do fumante faixa amarela? Bom, ele precisa vencer a ambivalência, resolver essa ambivalência, essa gangorra, né? E tá com a atitude da mudança latente, né? Quanto mais propósito e menos vantagens, mais latente vai ficar a atitude de mudar, a atitude de vencer, a atitude de poder tomar algum tipo de ação para poder parar de fumar. É nisso que o fumante faixa amarela tem que se concentrar. E escuta o que eu vou te falar, vem cá. Se você é faixa amarela, você precisa se concentrar nisso agora. Você não tem que ficar buscando remédio, você não tem que ficar desesperado. O que eu faço agora? Se você é faixa amarela, você tem que fazer isso que eu falei. Vencer a gangorra decisória. Aumentar a tua atitude de mudança. Se você fizer isso, você vai estar dando um grande salto para ir para o próximo estágio. Você é faixa amarela. Faça os exercícios de faixa amarela. Não queira ser um faixa marrom, não queira ser um faixa vermelha, seja amarela. Supere a faixa amarela. Bom, mas depois da amarela, né, vai vir a próxima faixa. E a próxima faixa, que é a vermelha, é o tema do nosso próximo tópico, do nosso próximo bloco, e eu te vejo lá. Um abraço. Muito bem, chegou a hora de entender quem é o fumante faixa vermelha. Tô com a camiseta vermelha aqui, porque agora eu quero falar com você que é um fumante faixa vermelha. Mas quem é o fumante faixa vermelha? É isso que a gente vai estudar agora, é isso que a gente vai entender, são as fases da mudança. E se você entender isso, você vai dar um salto gigante na sua luta contra o tabagismo. Então, quem é o fumante faixa vermelha? Bem, o fumante faixa vermelha é o fumante que não dá mais desculpas para a necessidade da mudança. Ele resolveu a crise ambivalente e agora ele está pronto para construir estratégias de enfrentamento. Esse é o fumante faixa vermelha. Ele não usa mais mecanismos de defesa. Ele resolveu a questão da gangorra decisória, né? Ele não é mais ambivalente, quer e não quer, ele contornou isso, ele agora está pronto para construir as suas estratégias de enfrentamento, está com atitude tomada, né? Não está mais se autoiludindo como faixa branca, não está mais sofrendo com ambivalência como faixa amarela, ele está pronto para tomar a atitude e construir as suas estratégias para enfrentar o inimigo e derrotar esse inimigo de uma vez por todas.
Bem, mas qual que é o principal inimigo então do faixa vermelha? O que o faixa vermelha vai ter que enfrentar como seu principal inimigo? Anota o que eu vou te falar, se você é faixa vermelha. Seu principal inimigo é a ausência de estratégias. Isso mesmo. É você não pensar nas estratégias que você vai usar para combater o seu inimigo. Você tem que ir para a guerra com as estratégias bem estudadas, estruturadas e construídas. Imagina se você é um técnico de futebol, ter que enfrentar o adversário e você não estuda nada sobre o adversário. Você não sabe como o adversário ataca, você não sabe como o adversário se defende, você não sabe como o adversário articula o meio-campo. As chances de você ganhar do adversário são pequenas, porque o adversário tem que ser estudado para que você possa criar estratégias de enfrentamento. E com cigarro, meu amigo, minha amiga, não é diferente. E é justamente na faixa vermelha que você vai se concentrar, você vai pegar toda a sua energia, você vai pegar toda a sua força e você vai se concentrar em construir estratégias para vencer o teu inimigo. E obviamente, para construir as estratégias, você vai ter que estar conhecendo o cigarro. Mas se você passou pela faixa amarela, você já estudou. Se você passou pela faixa branca, você já estudou, você já conhece esse inimigo. Então agora é hora de construir as estratégias. Marcos, mas qual é a fórmula para poder praticar isso? Como é que eu construo? Qual que é a fórmula que eu tenho que usar? A fórmula de solução é o seguinte: quanto mais estratégias bioquímicas, mais estratégias psicológicas, mais estratégias comportamentais você construir, mais preparado você vai estar. Exatamente isso. Existem técnicas, exercícios, estratégias para você vencer o cigarro na questão bioquímica, que é a dependência química, na questão psicológica, que são as crenças limitantes, e na questão comportamental, que são os hábitos associativos. Então você vai ter que construir estratégias, descobrir, estudar, construir estratégias para vencer o cigarro em todos esses lados de ataque que ele te lança. São os tentáculos, vencer os tentáculos do cigarro. Então essa é a fórmula para a solução. E as matérias de estudo, então, são muito simples, né? O fumante faixa vermelha vai ter que se concentrar em estudar quais são as armas bioquímicas, quais são as armas psicológicas, quais são as armas comportamentais. Ele vai ter que trabalhar na construção daquilo que eu chamo de arsenal de guerra. Então, estudando as armas, descobrindo as técnicas, ele monta um arsenal de guerra. E aí, montando esse arsenal de guerra, o quinto ponto, ele vai construir o seu mapa de guerra. Vai pegar as técnicas, as armas que melhor servem para a sua própria realidade como fumante, e ele vai ter o mapa de guerra pronto, ele vai estar preparado, né, para poder enfrentar o inimigo no campo de batalha, que é quando ele efetivamente vai parar de fumar. E qual que é então o resultado que se espera de um fumante faixa vermelha? Qual é o kata do fumante faixa vermelha? Ele tem que ter todas as estratégias construídas e prontas para serem testadas no campo de batalha. Ele tem que ir para o campo de batalha com um mapa de guerra pronto. Antes de parar de fumar, ele já vai estar com todas as armas que ele vai usar, ele já construiu isso e ele está preparado para entrar e invadir o campo de batalha. Esse é o fumante faixa vermelha. Você se identificou com ele? Você é um fumante faixa vermelha? Se for, eu já te dei todas as características e tarefas que você precisa se concentrar nesse momento da tua jornada. Ainda não é a hora de parar. É a hora de construir estratégia. Não seja um fumante faixa marrom antes de se formar na faixa vermelha. Certo? Se você se formar na faixa vermelha, as chances de frustração na próxima faixa vão ser menores. Então, meu amigo, minha amiga, se você é faixa vermelha, te concentra nesses exercícios, nessas características que eu te falei nesse vídeo. Agora, no próximo bloco, te prepara, porque eu vou te mostrar quem é o fumante faixa marrom. Muito bem, chegou a hora de entender quem é o fumante faixa marrom. A gente já entendeu quem é o fumante faixa branca, o faixa amarela, o faixa vermelha. Agora chegou a hora de entender quem é o faixa marrom. O faixa marrom é o fumante agora que começa a meter a mão na massa.
É que nem o karateca, quando chega na faixa marrom, ele já é quase um faixa preta. Ele já dominou muita técnica, ele já fez muito kata, ele já evoluiu muito na jornada. É o fumante que não dá mais desculpa para a necessidade da mudança, que resolveu a crise ambivalente e que já construiu as suas estratégias de guerra. Ele está pronto para executar, ele está pronto para parar de fumar, para iniciar a remissão do fumo na sua vida. Você percebe que construção que é feita até a faixa marrom? E aqui eu vou abrir um parênteses para te dizer uma coisa. Presta atenção, vem cá comigo, presta atenção. Sabe por que muito fumante fica frustrado e desiste de parar de fumar? Porque ele pega e salta para a faixa marrom sem passar pela branca, sem passar pela amarela e sem passar pela vermelha. As chances dele conseguir parar são muito pequenas. Aí ele tenta, ele vai direto para marrom, percebe que é muito complicado, ele não tem as habilidades necessárias e ele se sente um derrotado. Ele não consegue fazer o kata da faixa marrom e se sente um fracassado. Não, não é fracassado. Simplesmente não passou pelas outras faixas para adquirir as habilidades necessárias para ser um bom faixa marrom. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você que está aí desesperado, querendo um remédio para parar de fumar. Você que está desesperado, querendo uma solução mágica para parar de fumar. Você que já tentou parar 10 vezes e não conseguiu e acha que é um fracassado, porque já tomou o remédio X, porque já tomou o remédio Y, porque já fez isso, porque já fez aquilo. Você está colocando foco no lugar errado. Você está tentando executar algo que ainda não está no momento. Você tem que entender as fases da mudança. E é isso que eu estou te revelando agora. Bom, vamos adiante. Mas, Marlos, e qual que é o principal inimigo do faixa marrom? Do cara que vai executar a mudança? Bom, presta atenção, anota o que eu vou te falar. Anota. O principal inimigo do faixa marrom é uma execução não planejada e não controlada. Exatamente isso. Porque o faixa marrom, ele não vai ser o cara que vai parar de fumar para sempre. Não, ele vai entrar num período de execução, aonde ele vai testar as armas, aonde ele vai testar as estratégias, aonde ele vai validar as armas para ver se elas vão funcionar. É nessa fase que o fumante vai perceber quais são os seus principais inimigos no campo de batalha. Os principais inimigos são as questões bioquímicas, são as crenças limitantes psicológicas, são os comportamentos associativos. Ele vai identificar os principais inimigos, vai ver as melhores armas, quem sabe ele vai ter que trocar algumas armas, vai ter que incluir algumas armas, mas é uma fase de execução planejada, orquestrada, controlada. Nessa fase talvez ele vá cair vai cair 2 vezes, mas ele está testando, ele está buscando as melhores armas, ele está tentando entender como as coisas funcionam. Então, como que é a fórmula de solução para o faixa marrom para ele ter sucesso? Testar, mais avaliar, mais testar de novo, isso vai se resultar na remissão. Né? O que é a remissão do cigarro? É a pessoa que conseguiu parar, mas ainda não se livrou totalmente do problema. É uma remissão. Ele está fazendo uma remissão do problema. E a fase de execução, a faixa marrom, é justamente isso. Você ainda não se livrou do problema, mas você já parou com o cigarro. Você já está parando com ele. Você testa, avalia e testa. Isso vai fazer a remissão realmente acontecer. E quais são as matérias de estudo, Marcos? O que o fumante faixa marrom tem que estudar nessa fase? Bom, essa fase é uma fase um pouco menos teórica, né? Mais prática, mas ele vai ter que aprender a definição de armas, das armas dele que ele vai usar. Ele vai ter que aprender a escolha do dia D, que envolve toda uma questão do dia que ele vai realmente parar com o cigarro, como isso vai acontecer, como ele vai chegar no dia D, o que ele vai usar. Então tem que estudar tudo sobre isso. Aí vem a primeira semana de remissão, que é a primeira semana sem cigarro. Existe todo um aparato que ele tem que metrificar, classificar nessa semana. Depois vem a segunda semana de remissão, depois vem a terceira semana de remissão, onde são 21 dias sem o cigarro, com muito teste, com muita avaliação, entendendo os inimigos, entendendo as armas, aperfeiçoando tudo isso.
E aí vem a reavaliação das armas e estratégias para ele realmente ter ciência, ele ter conhecimento, entendimento, propriedade das armas que realmente funcionam para a realidade dele. Você percebe que não existe uma técnica, um remédio? Quando você entende o caminho de mudança, você vai usar as técnicas, os remédios, as terapias que existem, que mais combinam, que mais se integram com você. Você percebe que não existe um milagre. Existe você aprender o caminho da mudança, você entrar nas fases de mudança. E o faixa marrom, ele é a pessoa que se beneficia de tudo isso, porque ele vai poder usar as melhores técnicas, as melhores ferramentas, as melhores armas para a sua realidade. Porque cada fumante é diferente do outro. Talvez o que vai funcionar para a Dona Maria não vai funcionar para o seu Antônio, porque eles são diferentes. O seu Antônio vai ter que usar uma metralhadora R15, a Dona Maria vai ter que usar uma granada, porque eles são diferentes. O cigarro, ele prende o seu Antônio de uma forma diferente que prende a Dona Maria, porque a Dona Maria, o principal dela são as crenças limitantes, esse é o inimigo. Para o seu Antônio são as crises de abstinência. Então não existe um caminho mágico, uma técnica mágica, existem as fases da mudança, e é isso que eu estou te mostrando hoje. E na faixa marrom, você tem que estudar tudo isso para poder ter sucesso e para poder então chegar no resultado esperado de um faixa marrom, o catado faixa marrom. Qual que é o catado faixa marrom? É ele implantar a remissão, é ele realmente conseguir ficar 21 dias, um mês sem fumar nenhum cigarro. Ele fez a remissão do cigarro, ele ainda não é um ex-fumante, mas ele já conseguiu aprender e detectar suas armas. O mais importante desse resultado não é os dias que o fumante ficou sem fumar. O mais importante é o que ele aprendeu sobre si mesmo, sobre o inimigo. Porque essas técnicas e essas estratégias é o que vai fazer esse fumante nunca mais fumar. E o meu objetivo contigo não é fazer você parar de fumar, mas é você ter uma vida sem cigarro. E isso só é possível quando você entende as fases da mudança, as faixas dos fumantes. Esse é o fumante faixa marrom. Eu espero que você tenha entendido. Será que você é um faixa marrom? Você já está nessa fase de poder parar, de implantar a remissão? Se sim, faça isso com cuidado. Não faça uma remissão sem planejamento. Controle, avalie cada semana o que você fez, o que foi ruim. Você é um faixa marrom. Você é um faixa marrom. Bom, mas agora chegou a hora de a gente falar sobre a faixa preta, que é o último nível. Mas sobre isso, nós vamos conversar no nosso próximo bloco. Eu te vejo lá. Muito bem, chegou a hora da gente falar sobre o ex-fumante faixa preta. A tão almejada faixa do karatê, a preta, tá aqui a minha camisa preta, né? O ex-fumante faixa preta, é sobre ele que nós vamos falar agora. Vamos dissecar e descobrir quem é esse ex-fumante, né? Geralmente é onde todo fumante gostaria de estar. Mas deixa eu te falar algumas coisas interessantes e importantes sobre o ex-fumante faixa preta. Quem ele é, quais são as suas características. Então vamos lá. Bom, quem é o ex-fumante faixa preta? Ele é a pessoa que não dá mais desculpa para a necessidade da mudança, ele resolveu a crise ambivalente, ele construiu as suas estratégias de guerra e já está pelo menos, no mínimo, 3 semanas sem fumar um cigarro. Ele já está numa jornada de erradicação do hábito da sua vida. Esse aí é o ex-fumante faixa preta. Ele ainda tem muitas coisas para cuidar, eu vou falar disso agora, tá? Mas ele já chegou aí num momento bacana da jornada, ele já aprendeu muito sobre si mesmo, ele já aprendeu muitas coisas sobre a sua mente, sobre como ele trata com o cigarro, ele já desenvolveu técnicas, enfim, ele já é alguém que passou pelas outras faixas, né? E ele já está instrumentalizado para essa parada. Mas o ex-fumante faixa preta também tem um inimigo. E você tem que prestar muita atenção. Se você é um ex-fumante faixa preta, você que está me ouvindo agora, que já parou de fumar já há 1 mês, há 2 meses, há 3, há 1 ano, há quem sabe 5, quem sabe 10 anos, né?
você tem que se atentar a uma coisa muito importante. O inimigo principal do ex-fumante de faixa preta, que é o seguinte, é a autossuficiência exagerada. A autossuficiência exagerada faz com que o ex-fumante tire os olhos da sua manutenção. O ex-fumante é alguém que vai ter que estar constante vigia e olhando para a sua manutenção. Então, como é que o ex-fumante ele se torna um ex-fumante forte, né? Tem uma fórmula, a fórmula de solução. Qual é? É o treinamento ao cubo. Isso vai ser igual a uma vida sem cigarro. Exatamente, treinamento ao cubo, né? Muito treinamento, ou seja, depois que ele fez a remissão, aprendeu sobre as armas, a melhor forma de enfrentar situações de risco, ele precisa treinar isso massivamente, para que isso se torne automático na sua vida. O ex-fumante faixa preta é aquela pessoa que sabe quais são os seus sinalizadores de recaída. Ele sabe quais são as situações que dão vontade e fissura nele, e ele tem uma técnica para usar automaticamente quando isso acontece. Ele identifica as coisas e ele age antecipadamente sobre esses sinalizadores de recaída. Mas isso, para conseguir isso, com muito treino. Por isso que a fórmula é treinamento ao cubo, e isso vai gerar a vida sem cigarro. Então, esse ex-fumante faixa preta, ele precisa estudar algumas coisas também. Então, se você já parou de fumar, vem comigo. Agora eu quero falar contigo, que já parou, que já é um faixa preta. Você precisa estar estudando algumas coisas muito importantes para manter a sua mudança. Que matérias são essas? Você tem que aprender muito sobre a automatização dos sinalizadores, desses sinalizadores de recaída. Você tem que aprender sobre a questão do lapso versus a recaída. O que é um lapso? O que é uma recaída? Você tem que entender isso, porque isso vai te dar instrumento para se tornar um ex-fumante forte. Você tem que estudar o reforço das técnicas de enfrentamento, cada vez refinar suas técnicas de enfrentamento. E aí, para aqueles que estão aí no começo da manutenção, né, estruturar a primeira semana de manutenção, a segunda semana de manutenção e a terceira semana de manutenção, que é onde você trabalha para automatizar essas questões aí de visualizar os sinalizadores, aplicar as técnicas automaticamente. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Talvez você seja um ex-fumante que tem se sentido vulnerável. Se você está se sentindo vulnerável em alguns momentos do dia a dia, você precisa estudar essas matérias que eu falei agora. Porque senão a recaída pode estar batendo a sua porta. E por isso é tão importante você entender as fases da mudança. Por isso é tão importante você entender a estratégia por detrás das fases. Quando você entende as fases da mudança, você se prepara, se instrumentaliza para realmente se preparar, para realmente ser um ex-fumante e ter uma vida sem cigarro. Então, qual que é o resultado esperado de um ex-fumante faixa preta? Implantar a manutenção. Essa manutenção tem que estar implantada, ele tem que estar com ela automatizado. E aí a vida vai ser uma vida livre, sem cigarro. Então, esses aí são as fases da mudança, as faixas, né, de cada fumante. E eu espero que o podcast de hoje tenha te ajudado muito, possa ter aberto os teus horizontes, possa ter aberto a tua visão. E do fundo do meu coração, escuta o que eu vou te falar, eu quero terminar falando no teu olho. Para de buscar solução milagrosa. Para de ficar desesperado, desesperada, porque não consegue parar de fumar. Entenda que a mudança tem fases. E decida entrar na fase que você está agora e trabalhe nessa fase. Passe dessa fase, pule para outra e depois para outra. Se você fizer isso, um passinho de cada vez, você vai ser uma pessoa livre de cigarro. E esse é o meu objetivo contigo. Te desejo um forte abraço e te espero até o nosso próximo episódio, que eu não sei quando será, mas será em breve. Até lá! E que você possa ser muito em breve um ex-fumante faixa preta. Tchau, tchau.